Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruíste os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre da sua consolação. Por Cristo Senhor nosso. Amém. Glória ao Pai, e ao Filho, e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Maria, sede da sabedoria, rogai por nós. Santo Tomás de Aquino, rogai por nós. Glorioso São José, rogai por nós. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Muito bem, então vamos Está continuar. desligado o seu Desligado. microfone. Uai, rezei, vocês não viram nada, então. Não, mas a eu gente saí viu. achando que era só eu aqui, olha. Nós vimos bem. Ah, certo, maravilha. Então vamos continuar o estudo aqui do latim, né? Já comentei várias vezes da importância da gente fazer isso aqui. Estamos caminhando aí para fechar 1/3 do curso de latim. Mas mesmo quando a gente terminar, é muito importante que vocês continuem estudando isso. Essa parte da gramática, na Idade Média, né? Em outras épocas, ela era dada por longos anos. Eram vários anos que as pessoas estudavam até adquirir uma capacidade de fazer uma análise, né? Uma capacidade de percepção de textos, de estilos, muito alta. Então, se a gente quiser fazer a coisa certa mesmo, né? Quiser levar o negócio a sério, antes da gente ir para a retórica, nós temos que ficar muito tempo aqui na gramática. O que eu quero fazer é variar, né, o latim também, voltar um pouco em alguns poemas em português. Eu creio que seja importante, e também com a prosa, né? Alguns textos de prosa. Então, não tenhamos pressa, porque se a gente faz a gramática aqui mal feita e já quer passar para a retórica, por exemplo, nós vamos passar só de maneira teórica. A gente pode comentar aqui alguma coisa do Cícero, do Quintiliano, sobre o que é retórica, etc. Ver alguns textos, algumas figuras retóricas, mas a gente não vai conseguir absorver aquilo a fundo sem ter uma compreensão muito boa da gramática. O mesmo se dá com a lógica, né? Eu tenho experiência já de dar aula de lógica, eu já dei aula de lógica para umas 2 ou 3 turmas. E sem esse treino da gramática, fica um estudo deslocado. É como se a gente estudasse uma coisa. É igual quando você vai estudar matemática na escola. Você aprende geometria, aprende lá o teorema de Pitágoras, equação de segundo grau, as fórmulas e tudo. E aí você aprende a operacionar as coisas. Mas isso não é um estudo intelectual, de fato, não é científico. É uma habilidade que você adquiriu de resolver conta, de usar a equação, de identificar um certo tipo de problema ali e aplicar uma fórmula. Agora, matemática de verdade, que forma a nossa inteligência, é aquela que está lá no Euclides, que você vai partir de princípios conhecidos por todo mundo e vai deduzindo, chegando a certas conclusões, e você percebe que aquilo é uma verdade absoluta. Isso aí que é o que funciona. A mesma coisa na lógica, né? Então a gente precisa estudar as coisas de maneira correta. Se alguém, por exemplo, tem interesse em alguma outra área da filosofia que esteja muito distante, muito adiante, né? A gente pode conversar, pode tratar do assunto de maneira mais privada, dar até uma aula extra depois para introduzir nesses temas. Mas eu acho que o estudo sério mesmo, né, metódico, perene, a gente não deve avançar enquanto a gente não superar cada etapa, certo? Então eu espero que vocês tenham essa compreensão aí
e não tenho pressa, né, de querer chegar no estudo mais adiantado. Eu lembro que no começo do curso do Officium eu passei lá o programinha, né, e a gente falou, ó, nós vamos da gramática até a metafísica. Vamos mesmo, só que demora. Eu lembro também que eu não falei que tinha data para acabar, não. Então não esperem que a final desse ano vamos terminar, não. Por isso que eu prefiro dizer que isso daqui não é um curso, né? Pronto. É um grupo de estudos em que a gente está avançando pelas artes liberais e pela filosofia. E a tendência é demorar mesmo. Mas se a gente faz as coisas bem feitas, elas vão dar um resultado muito bom a longo prazo. Tá? Então vamos. Eu coloquei o texto aqui. Boa noite, dona Verônica. Seja bem-vinda. Coloquei o texto aqui. Faltou o título. Então, é canis perfluvium carnem ferentis. Quem colocou o que aqui? Boa noite. Então, vamos lá. Então, vamos... Hoje eu queria focar só nisso aqui. Vamos traduzir isso aqui. Vocês podem tirar dúvidas. E na próxima aula a gente vai passar mais uma coisa de verbos. E aí, dito essas coisas dos verbos, nós teremos encerrado, digamos assim, uma espécie de curso básico de latim. Em que eu estou me baseando? No curso do Falcon. O Rafael Falcon tem o curso de latim dele que é dividido em 3 níveis: básico, intermediário e avançado. O curso dele segue um método que foi desenvolvido por ele mesmo, né? E tem essa meta de fazer as pessoas desenvolverem uma sensibilidade intelectual para passar de grau de letramento, do passivo bruto para o passivo incipiente, depois para o refinado e para o culto, né? Embora, até onde eu consiga enxergar, se você fizer o curso todo dele, você não chega no passivo culto. Você exige outras coisas, né? Então, se a gente fez bem feitinho, todas aquelas poesias do curso do módulo de gramática, né? E a gente está fazendo isso aqui também, o que é fazer bem feito? É você classificar as palavras morfologicamente e nos casos e se perguntar por que é assim. Não se contentem em ir lá na tabela, achar e é isso aqui, pronto. Não. Por quê? Qual que é a causa disso aqui? Por que isso e não outra coisa, né? E o nível dessas perguntas de por quê, ela vai ficando cada vez mais alta. Então, na medida que a gente for avançando, estudando textos mais difíceis, nós vamos cruzar a fronteira da gramática com a retórica quando a gente começar a perguntar não por que ele usou alguma palavra ou algum caso, etc. Mas quando a gente perceber o estilo do autor. Por que ele usou, ele falou desse assunto primeiro e depois do outro. Você pega lá o Camões. Por que ele usou essas orações subordinadas primeiro para depois pôr a principal? Sendo que se ele colocasse a principal primeiro, ele estaria dizendo a mesma coisa. Mas o que muda? No estilo, né? Na forma de dizer as coisas. Aí a gente está cruzando a fronteira da gramática para a retórica. Então é todo um aprimoramento, um desenvolvimento do uso da linguagem. E depois para passar para a dialética e a lógica, né? Certo? Então estamos baseando nisso aí e avançando num ritmo um pouco mais lento, né? Então vamos lá. Canis per fluvium carnem ferems. Esse é o título. Primeira coisa, o que nós devemos fazer aqui? Procurar o verbo. Bom, não há nenhum verbo conjugado aqui, certo? Mas a gente tem, e aí você pode usar como fonte tanto o vocabulário que eu dei, quanto o dicionário. Nós vamos ter aqui o ferems, né? Que é o quê? É um particípio, lembram que eu expliquei na aula passada? Um particípio presente.
que é traduzido para o português como se fosse um gerúndio, né? Então, o que significa ferens? Se você procura no dicionário, você vai encontrar carregando, né? Ou aquele que está carregando. Depende do contexto em que você está usando ferens, né? Se você colocou um substantivo junto, então é aquele substantivo que ferens, que está carregando. Ou se você botou só ferens, você pode também traduzir como aquele que está carregando. Aí o aquele está elíptico, está oculto, está escondido, né? Então, se a gente não tem nenhum verbo conjugado aqui, a gente tem essa forma nominal, mas que se comporta como um verbo, já é um começo. Então, carregando. Alguém está carregando alguma coisa. E aí a gente vai atrás do sujeito, então. Quem está carregando? Eu vou procurar o quê? Nominativo. E aí descubro que canis, se eu pesquiso no dicionário, canis é um nominativo. Então, vou colocar aqui o nominativo de azul. Okay? Bom, tem o nominativo. Aqui, isso daqui, esse per, né, significa por, através, né? Vou colocar aqui de rosa. É uma preposição, certo? Essa preposição está coladinha nesse substantivo aqui. E se a gente vai pesquisar, é fluvius. Fluvi, né? É o rio, certo? Então, o que eu posso pensar? Que o caso desse substantivo, ele vai ser regido por essa preposição. Então, tá junto, eu considero o mesmo bloco, né? Per fluvium. E aí me sobra o quê aqui? Me sobra carnem. Carnem está sozinho aqui. Uma vez que eu identifiquei o verbo, identifiquei o sujeito, agora eu vou atrás do objeto. Então, canis é o cão, né? Ferens, carregando. Carregando o quê? Então, eu vou atrás do objeto. O objeto vai estar no acusativo. E se eu for pesquisar no dicionário a palavra carnem, né? Vamos dar uma olhadinha aqui. A gente vai colocando letra por letra para tentar achar o correto. Então, não é com E. Carneades, carneadeus. Vou voltar um. Carne. Carnários, carnadeus, carnífex, carnificatus, carnes. Olha só. Substantivo feminino do verbo caro. Né? Então, a gente vem... temos o substantivo carnes, carnes, que, portanto, está na terceira declinação, né? Então, eu já tenho a capacidade, por exemplo, de ir aqui na tabela e olhar aqui na terceira declinação, já que eu descobri que ele está na terceira declinação, qual é o caso que termina em em, porque é carnem, e eu descubro que é o acusativo. Terceira declinação, masculino ou feminino, acusativo terminado em em. Certo? Então, eu já sei que é da acusativo de terceira declinação. Mas e o significado? Né? Parece com português, a gente já sabe que é carne. Mas vamos pesquisar caro aqui. Caro, carnes. Né? Mesmo significado, o substantivo significa pedaço de carne, carne, no sentido metafórico, polpa. A carne, né? Porque a gente fala que é um fruto carnoso, que é a polpa de um fruto. Ou, inclusive, o sentido figurado de carne em oposição ao espírito.
Quer dizer, os três inimigos da alma, o mundo, o diabo e a carne, né? Em grego é sarx. Em grego você divide, você tem sarx e você tem soma, né? Soma é carne no sentido de corpo e sarx é carne no sentido de inimigo da alma. Aqui é tudo caro. Tanto que você tem verbum caro factum est, né? E o verbo se fez carne. Então, verbum está no nominativo, né? Caro factum est. Factum est aqui, factum é um particípio passado, né? Junto com o verbo ser est, e você pode traduzir como se fez, né? Fato é caro, né? Que também é um nominativo. É um predicativo do sujeito, certo? Então, voltando aqui. Conclusão. Isso daqui é um acusativo, caro. Ok? E aí, claro, esse per, como é uma preposição, se a gente pesquisa aqui no dicionário, preposição que rege o quê? Acusativa. Através de, por, entre, né? Tem vários significados, bastante. Porém, o que interessa para a gente aqui é isso aqui, ó. Preposição que rege acusativo. Então, se a gente volta aqui, nós vamos saber que fluvium também está no acusativo, porque é regido pela preposição per. Certo? Embora o conjunto, né, per fluvium, faz um papel aqui de adjunto adverbial. Então, como que fica? Veja só. Inclusive, Renner, mas se eu confundisse, né? Se eu achasse que fluvium era objeto de ferens, você, pelo contexto, ia ver que está furado, né? O per ia ficar sozinho, não faz sentido. Você não ia falar assim, o cão carregando o rio pela carne. Não faz sentido. Ou o cão carregando o rio carne por. Não faz sentido. Então só faz sentido dizer que é o cão carregando ou que está carregando a carne per fluvio, pelo rio. Né? Canis ferens carnem per fluvium. Veja só. Bom, isso aqui é o nível mínimo da gramática. Futuramente nós vamos fazer perguntas do tipo, por que então que fluvium está no acusativo e não no ablativo? Por que que a preposição per, ela rege acusativo? De onde veio isso? Né? Isso é um tipo de pergunta avançado na gramática, mas que ainda não é retórico. É um tipo de pergunta que a gente tem que saber responder no futuro. Por que que em vez de colocar ferens depois de canis, né? Em vez de colocar canis ferens carnem per fluvium, ele quis colocar primeiro o per fluvium, que literalmente significa o cão pelo rio, a carne carregando. Né? Também, ele não fez isso por acaso. A gente tem que lembrar que na antiguidade, na Idade Média, se escrevia com um esmero, com uma delicadeza muito grande, com uma consciência gramatical, retórica, muito grande. Então ninguém escrevia à toa, assim, é porque é bonito, é porque é legal, é para dificultar a vida das pessoas. Não. Tudo tem um porquê. É um tipo de pergunta que a gente vai ter que fazer depois. E aqui, se vocês traduzirem, vocês perceberam que é uma espécie de moral da história, né? No início já. Amitit merito proprium qui alienum ad petit. O que a gente faz? Acha os verbos. Né?
Então, tem o verbo amito, amitere, amitit, né? E aqui o verbo adpetit, que vem de peto, petere, né? Peto, petere é desejar, né? É cobiçar, né? É visar, dirigir-se, procurar atingir. Essas são traduções que eu anotei aqui para facilitar para a gente, né? E o amito, amitere, é deixar escapar, perder, abandonar, né? Então, o que eu esperava de vocês aqui nos verbos? São verbos conjugados, diferente do ferens, que é um verbo que está na forma nominal, que é o particípio presente. Dos verbos conjugados, eu esperava que vocês identificassem se é singular ou plural e a pessoa. E aí é muito simples. Basta vocês virem nas Latine Tabula, olharem aqui na aba verba e olhar a terminação. Então, amitit terminou em que? Terminou em it, né? Ou melhor, isso, terminou em it. Beleza. O que a gente poderia pensar? Poderia pensar que é aqui, então é terceira pessoa, certo? Ou aqui, que também dá na mesma, terceira pessoa. Aqui é porque está sem o i, e aqui é porque tem o i. Então, eu já sei, com certeza absoluta, que amitit é um verbo que está conjugado na terceira pessoa do singular. Ponto. Era isso que eu queria que vocês soubessem. Tá, mas vamos tirar a dúvida para saber se ele é do non pretérito perfectum ou se ele é do perfectum. Como que a gente tira essa dúvida? Olhando para o radical. O radical do non perfecto é um e o radical do perfectum é outro. Então, se a gente vai lá no dicionário, por exemplo, e olha a mito, aqui, vocês vão lembrar o seguinte, que aqui a gente tem o verbo conjugado no presente do indicativo, aqui na segunda pessoa do presente indicativo, aqui no infinitivo, e aqui a gente tem na primeira pessoa do perfecto. O que significa isso? Que o radical é a mit, o radical do non perfecto, e o radical do perfectum é a mis, né? A mis. Bom, se no nosso texto nós temos amit, significa que é non perfecto. Então a gente já sabe que não é um verbo que está no perfeito, certo? Que tem uma ação completa, e a gente sabe que ele está na terceira pessoa do singular. Ponto. Ad pet é a mesma coisa, né? O verbo é peto, petere, dirigir-se, visar, procurar atingir, e esse ad é uma partícula que tem uma função de aproximação. Se a gente pesquisa aqui ad, olha só, uma preposição com acusativo, ou seja, quando ela vem descolada de uma palavra, né? Ela vem junto de uma palavra, mas sem estar coladinha, sem estar formando uma palavra só, você vai ter essa preposição regendo no acusativo. E significa aproximação, direção para, a, para, até, né? Com ego ad Herakleon. Eu, né? Com eu até o Heráclito. Como eu me aproximasse de Heracleia. E assim vai.
Então, esse ad significa aproximação. Então, se petit é ir em direção a, né? Atingir alguma coisa, desejar, visar algo, você adiciona esse ad e significa mais ou menos aquilo em direção ao qual ele estava indo, ao qual ele visava, né? Aquilo que era o objeto de desejo dele e que ele estava indo para lá. Algo nesse sentido. Você pode traduzir como desejar, visar, querer. Né? No português a gente tem que reduzir um pouco o sentido. Tá, então identificamos o verbo, aqui também termina em T. Se você vai pesquisar, vai ver também que esse daqui é um não perfecto e que está também na terceira pessoa do singular. Ótimo. Agora, nós temos que procurar o quê? Os nominativos, sujeitos, né? E o único nominativo que a gente acha aqui é o qui. Só que o qui é um pronome relativo. Olha isso, o qui é um pronome relativo. Significa que ele sempre vai retomar um termo anterior. E se ele está no nominativo, é sinal de que ele está retomando um outro termo nominativo. Problema, não tem nenhum outro termo nominativo aqui. Então, só tem uma saída. Se é um pronome relativo que retoma um termo que deveria estar no nominativo e não há, é porque ele está oculto, está elíptico, né? Por ser um pronome relativo, a gente tem a liberdade de fazer isso aqui, ó. De criar e dizer que essa oração é uma oração subordinada a essa aqui, certo? Agora, olha só. Bom, vamos então, já que a gente sabe que esse que, né, é um sujeito, e é o único sujeito possível aqui, ele é sujeito de ad petit e de amitit. Qui ad petit e qui amitit. Né? Então, vamos atrás dos objetos. Objetos devem estar no acusativo. E aí, o que a gente encontra? Que próprio está no acusativo. E que alieno também está no acusativo. São objetos dos verbos. E o mérito? Existe lá, até o corretor pediu para eu, né, colocar mérito aqui com acento, como se fosse realmente um mérito. Mas se a gente pesquisa no dicionário, o que é mérito? É um advérbio, olha só. É uma palavra invariável. Com razão, justamente. Né? Então, se é um advérbio, a gente tem que colocar de outra cor. Vou colocar de roxo. Certo? Qualquer dúvida, levanta a mão aí. Então, bom, a gente meio que matou aqui, mas talvez tenha ficado confuso ainda. Vamos tentar, vamos traduzir aqui, né? Então, amitit é perder, né? Deixar escapar, perder. Com razão, o próprio, ou aquilo que é próprio, você tem que lembrar o seguinte, né? Como aqui está no neutro, o neutro singular, ele sempre vai ter uma conotação, né? uma ideia de coisa. Então, quando eu, sei lá, se eu digo assim, pulcrum, né? Que você tem pulcher, pulcher é bonito, pulcra é bonita e pulcrum é o bonito neutro. Lembra que no latim tem 3 gêneros, masculino, feminino e neutro. Quando você tem pulcrum no neutro, e você encontra é um adjetivo, né? Você encontra ele solto no texto, sem se referir a uma coisa,
que também está no neutro e que seria bonita, não, você só encontra lá público, jogado, né? Do que ele está falando? Não é que ele está falando de uma coisa especificamente bonita, é que ele está falando das coisas, do bonito em geral, das coisas bonitas, né? Então, quando diz aqui próprio, significa aquilo que é próprio, as coisas próprias de alguém, as coisas que pertencem a alguém, né? Ou aquilo que é próprio de alguém, como está no singular. Então, amitit mérito próprio não é que perde o próprio mérito, é que perde com razão aquilo que é próprio, né? Qui o que, né? Adpetit alienum, ou seja, aquilo que deseja, que vai atrás, que vai em direção ao alheio, ao alieno, né? A coisa alheia. Também está no neutro aqui, né? Você pergunta, mas o que? Alheio o quê? Né? É um objeto alheio? É um caderno alheio? O quê? A casa alheia? Não, as coisas alheias, aquilo que é alheio. O neutro dá esse sentido, né? E aqui, então, veja, vocês estão vendo que é uma espécie de moral da história. O sujeito, não aparece aqui porque quer dizer qualquer pessoa, né? Então, o ideal seria colocar aquele que adpetit alienum amitit merito proprio. Então, ficaria assim, ó. Ile, agora, ile sim está no nominativo. Ile, aquele, qui, né? Pronome relativo pegando ele, adpetit alienum, amitit merito próprio. Certo? Então a gente colocaria, inclusive, ó, vamos reordenar as coisas, né? A gente pegaria isso aqui e botaria aqui, ó. Na ordem direta. Conseguiram ver? Então, aquele que deseja o alheio perde com razão o que é próprio. Certo? Então, estão acompanhando aí, né? Então, esse é o sentido. Então, vocês vejam que abre uma oração subordinada aqui, por causa do pronome relativo qui, que a gente tem o verbo dessa subordinada, né? E o verbo principal é amitit. E ile é o sujeito de amitit, e o qui é o sujeito de adpetit. Você pode dizer também que o qui é sujeito do amitit, né? Que na hora de traduzir, você não vai pôr o ile. Você pode, inclusive, em vez de traduzir que, você põe quem. Quem deseja o alheio, com razão, perde o que é próprio. Pronto. Então, vamos agora para a fábula propriamente dita. Mas Renner, demora isso tudo para traduzir uma frase. Se eu for ler um texto, então, em latim, um livro, né? Isso aqui é porque é começo. E aqui a gente está indo com detalhe, olhando. A gente está estudando gramática. E não está querendo ler um texto por ler, né? Para entender o texto. Nós estamos fazendo a arte da gramática do Trivium. Então, é um exercício mental. Não é tanto... A gente não quer chegar lá nos finalmente da leitura, né? Nós queremos analisar racionalmente um texto. Canis perfluvium carnem conferret, natans lympharum in speculo vidit simulacrum sum. Então vamos dividir por orações, é a maneira mais fácil, né? Então, peraí. Bom, primeira coisa que eu reparo aqui é o seguinte. Eu tenho aqui canis, daí eu tenho vírgula aqui e vírgula aqui, ó. Então, quer dizer, isso aqui é uma oração subordinada. Vou fechar aqui. Canis, vírgula, perfluvium carnem conferret, vírgula. Aí vai vir o principal. Natans lympharum speculo vidit simulacrum sum.
E aí, olha o que eu tenho aqui, ó. Alianque. Talvez quem está no começo aí não vai ter percebido, mas na medida que vocês forem estudando, vocês vão bater o olho e já ver que esse que aqui é o quê? É uma outra maneira de dizer et. Eu acho que até no vocabulário eu coloquei isso aí, não me lembro agora. Mas esse que depois de uma palavra é a mesma coisa de você dizer et aliam. Você tira o que aqui, ó. Fica assim, né? Aí, ou você pode apagar o et e botar o que aqui. Tá, mas o que significa, Renan? Significa que aqui eu tenho uma conjunção. Então, aqui eu estou marcando uma oração nova. Ah, tá. A gente estava falando pensei que fosse verbo. É Tá? fechado. É um E fechado, né? Isso. Uhum. Isso. Então, eu tenho o início de uma nova oração. É uma oração coordenada, quer dizer, em pé de igualdade com a anterior. E aí a gente tem. Né? Bom, então, antes dessa conjunção, que verbo eu tenho conjugado aqui? Tenho dois. Vidit e ferret. O ferret é o verbo da oração subordinada e o vidit é o verbo da oração principal. Então, a gente tem mais ou menos, né? Vou colocar dois aqui, ó. Até aqui, ó. Porque daqui já começa outra oração. Vou até dar um enter aqui para separar. Então, aqui a gente tem uma estrutura. Tá vendo como a gente vai fazendo? A gente vai analisando racionalmente, vai pegando as estruturas, né? Porque se você for traduzir palavra por palavra na ordem que está aqui, fica um negócio meio confuso. Fica difícil. Porque você tem que ver o esqueleto do negócio para poder dar certo, né? Tá, então vamos... Canis aqui a gente já sabe que está no nominativo. Não está repetindo aqui, ó. Então, e faz muito sentido, que está no começo da frase. A gente tem aqui um subordinado, depois a principal. Então, claramente, Canis já vai ser o sujeito de ferret e o sujeito de vidit, né? Eu acho que meio que já na intuição a gente já percebe isso. O cão, perfluvium carne com ferret, natans linfarium speculum vitae, simulacrum sum. Se tiver difícil, fala, não estou conseguindo enxergar isso, eles me falam que eu tento voltar um pouco. Mas aqui já dá para entender assim, até onde eu consigo perceber que é um nominativo. E deve ser o sujeito, porque está falando do cachorro, né? A gente já tem uma noção do que é o contexto do texto aqui. Está falando do cachorro. Continuando. Canis, então, é o sujeito. O que a gente pode ver aqui, então? Vamos traduzir aqui na oração subordinada, né? Se a gente olhar para o verbo ferret é do verbo fero, ferre, tuli. Olha que interessante, né? O perfectum, o radical do perfectum desse verbo é tuli. Tul, né? Tuli é a forma na primeira pessoa do pretérito perfeito. Significa levar, trazer, né? E aí, quando a gente olha lá na tabela, nós vamos ver que a terminação dele é de terceira pessoa. Então, deixa eu olhar aqui para vocês. Né? Termina em T. Bom, então, ou é terceira pessoa do singular no não perfecto, ou é do perfecto. Como a gente já viu que o radical dele não é um radical de perfecto, então é do não perfecto. Pronto. Né? Depois a gente vai aprender, quando a gente for estudar os modos, a olhar na tabela, na aba verba 2. E a gente vai olhar, por exemplo, que o ferret, né, tem o E antes do T, e, portanto,
vai estar, olha só, no presente do subjuntivo. Ou no futuro. Mas a gente vai ver depois, tá? Nesse caso aqui está no presente do subjuntivo. Não precisa saber disso agora, a gente nem viu essa aba verba 2. Mas é só para mostrar que nós vamos trabalhar ela depois. Vou voltar aqui. Então, é o verbo levar, né? Esse cum, aí vamos por partes. Caris é o sujeito, ferret, o cão, levava, né? A gente já sabe que não é perfeito, então não pode ser levou. Ou o cão leva, o cão levava, alguma coisa nesse sentido, né? Fácil aqui também o perflúvio, né? Preposição e um acusativo, dando uma função de adjunto adverbial, que é o lugar, né? Pelo rio. Então, a mesma coisa aqui. Uma preposição e o flúvio vai para o acusativo. Então, o cão levava pelo rio. Qual que é o objeto de ferret? O acusativo. Carne. Da mesma maneira aqui. Né? Então, acusativo. Sobrou o cum. A gente entende o cum como com, né? Então, sei lá, o cão pelo rio com a carne levava. Ou o cão levava a carne com a carne pelo rio, né? Ou o cão, sei lá. O fato é que fica esquisito se a gente traduzir o cum como com. Então, quando a gente vai no dicionário e pesquisa o que é o cum, a gente tem uma surpresa, porque é uma palavra que significa qualquer coisa. Veja só. É bem grande, né? Com em companhia de, juntamente de, logo que, a ideia de modo ou maneira de ser, companhia indica se, aqui que está a coisa, como prevérbio, indica companhia, simultaneidade, reunião. Né? E acho que aqui, deixa eu ver aqui. Isso. Aqui a gente tem o cum como preposição, ok? E olha aqui embaixo eu tenho cum de novo como conjunção. Como que eu vou decidir que cum que é? É o cum conjunção ou é o cum preposição? Depende. Se eu olho aqui, ó, esse cum, ele está modificando uma palavra ou ele está abrindo uma oração subordinada? Abrindo uma oração subordinada, vocês concordam? Porque veja só, se eu tenho aqui entre vírgulas uma oração subordinada e um verbo conjugado dessa oração, eu preciso ter uma conjunção que liga essa oração à oração principal, que é essa aqui, que está com 2 colchetes. Que conjunção é essa? É per? Não, per é uma preposição. Por quê? Porque per está simplesmente dando um atributo a flúvio. Né? É algo que está modificando a palavra flúvio. Quem de fato está colocando, dando sentido a essa oração aqui, per fluvium carnem ferret, é o cum. Então, no português, a gente colocaria esse cum antes aqui, ó. Cum per fluvium carnem ferret. E vamos ver o que é esse cum conjunção. O cum conjunção, ó, significa
no momento em que, quando, logo que, né? Então, vamos traduzir por quando. Vou colocar aqui uma conjunção de laranja, sei lá, cinza. O cão, quando carregava a carne pelo rio, agora faz sentido, né? Faz muito sentido, porque é um subordinado. Então ele vai continuar a dizer aqui o que acontecia quando, enquanto, pode ser também, enquanto carregava a carne pelo flúvio, pelo rio. Certo? Agora vamos para cá então. Natans linfarum in speculo vidit simulacrum sum. Bom, primeira coisa. A gente vê aqui que tem natans, né? É um verbo no particípio presente, que significa o quê? Nadando, ou aquele que está nadando. Vamos colocar aqui em negrito. Eu já sei que aqui também eu tenho um in speculo. Então, eu tenho uma preposição aqui que está regendo uma palavra. E quando a gente vai ver, a preposição in, ela rege ou ablativo ou acusativo. O acusativo se indica o fim de um movimento e o ablativo se indica um lugar onde a coisa está acontecendo, né? Então, vou deixar em suspenso aqui. Isso aqui vai estar no ablativo ou no acusativo. Aliás, não vamos deixar em suspenso, né? Vamos pegar... Só de bater o olho já dá para saber o que é isso aqui. Se a gente já está acostumado com o latim. Por quê? Porque se eu venho aqui nas Latina Tabula e olho as declinações, e olho aqui no acusativo, jamais eu vou ter um acusativo terminado em O. Em, u, em. As, os, a, es, is, a, us, ua, es. São os tipos de acusativo que existem. Não tem nenhum que é só O. Porém, se eu vou na aba do ablativo, eu tenho is, ibus, ibus, ubus, ibus, ebus, a, o, i, u, e. Então eu já sei. É o quê? É um ablativo de segunda declinação, singular. Espéculo. Né? E que a tradução é espelho, imagem, reprodução. Então está no ablativo. Vamos colocar aqui de verde. Não, vamos pôr outra cor. Vamos pôr... Não sei porquê, mas... Verde para mim tem cara de genitivo. Então eu vou pôr laranja. No ablativo. Então tá. Então, viu, né? Vidit, a gente já sabe que é viu. Ah, esse aqui é bom, né? Eu não falei disso aqui ainda. Eu só comentei o ferret, né? Então vamos olhar aqui para esse verbo, vidit, né? Tradução dele a gente já sabe que é ver, né? Mas se eu olho no dicionário, eu vou achar o seguinte. Eu vou achar vídeo. Ego vídeo. Tá? Ego vídeo, tu vides e ile videt. O que você quer dizer com isso, René? Eu quero dizer que termina em T, mas o radical é vide, um E. Que radical que é esse? É o radical do non perfectum. Qual que é o radical do perfectum? É vid, sem o E.
E qual que é a palavra que apareceu para a gente? Vidit. Não foi videt. O que significa isso? Significa que essa palavra é um pretérito perfecto. É algo que aconteceu, acabado no passado. Termina em T, então é terceira pessoa do singular, mas é terceira pessoa do singular. Ok? Eu, nesse exercício, não exigi de vocês que conhecessem se era perfecto ou não. Era só para identificar a pessoa e se era singular ou plural. Mas é bom a gente já ir falando. Aqui é perfecto. Então, se é o verbo ver, a tradução é viu. Né? Não é via, ele viu. Né? Olha que interessante. Então, fica assim: cão, enquanto carregava a carne pelo rio, viu, verbo principal, ok? Sempre lembrem disso. Nós temos que ir para a estrutura principal. O que é a estrutura? Não esquece natans, linfaram, espéculo, esquece. Estrutura principal. Sujeito e verbo principal. O verbo está conjugado. Temos dois. Temos esse e temos esse. Esse é o verbo da subordinada. Esse é o da principal. Então, vamos passar pela subordinada. O cão, enquanto carregava, non perfecto, a carne pelo rio, vidit, viu. Viu o quê? Estão procurando o quê? O objeto direto, né? E bem claro aqui para nós, sobre o linfarum, simulacrum e sum. Simulacrum sum está no acusativo, muito claramente aqui. Basta pesquisar no dicionário e depois olhar na tabela. Sobre o linfarum, que esse arum aqui, se vocês já se acostumaram, é bem claro também. Basta olhar aqui onde é que a gente tem arum, né? Genitivo plural da primeira declinação. Arum. Então, eu volto aqui. E esse aqui é um lindo genitivo, no plural. Vou botar de verde. Pronto, olha que beleza. Tá, agora vamos traduzir o negócio, né? Então, linfa significa água. É uma maneira poética de dizer água, né? Acho que o sistema linfático deve vir disso aqui, né? A linfa, né? É grego, né? Essa PH, Y aqui já indica que é uma palavra de origem grega, que foi latinizada, né? E agora tem uma terminação latina aqui. Linfaro. Significa, então, das águas. Então, o cão, enquanto carregava pelo rio a carne, viu o quê? Simulacrum sum, o seu simulacro, a sua imagem, né? O seu reflexo, in speculo, no espelho, linfarum, no espelho das águas. Né? Viu a sua imagem no reflexo das águas. Sobrou Natans. O que é o Natans mesmo? Nadando, ou aquele que está nadando. Então, também é da mesma maneira, vamos colocar ele aqui. O cão, enquanto carregava a carne pelo rio, nadando, viu o seu simulacro no espelho das águas. Ok? Et aliam predam ab altero ferri putans eripere volet. Então, aqui a gente tem outra oração. Qual o verbo principal dessa oração? Voluit. Né? Que vem do verbo volo. Daí que vem volição, ação da vontade, né? Que significa querer, desejar, né?
quando a gente vai olhar no dicionário, eu não vou olhar aqui agora, mas volui, ou volu, é o radical do perfecto, tá? Então aqui a gente também tem um verbo no perfecto. Então é quis, né? Desejou, quis. Vocês vejam que é um pouco diferente do ad petit, né? Qual que é a diferença de peto, petere e volo, voluit, né? É que o peto é um negócio mais de desejo, né? De cobiça, de visar alguma coisa. E o voluit é mais relativo à vontade mesmo, né? A faculdade de você querer decidir. Não, eu vou fazer isso. Não é que eu tenho uma inclinação na direção daquilo, né? É que eu decidi por fazer aquilo. Então, beleza. Então, o Canis, né, viu o seu simulacro, e aí o próprio Canis também voluit. É o mesmo sujeito, certo? Quando a gente bate o olho aqui, a gente não consegue ver nenhuma palavra no nominativo. O que a gente tem aqui? A gente tem alia, que está no acusativo, termina em AM. A gente tem predam, que também está no acusativo, porque termina em AM. A gente tem eripere, que é um verbo no infinitivo. Que significa puxar, arrancar, retirar, arrebatar, né? A gente tem putans, que está no... eu esqueço o nome das palavras, né? Está no... Fugiu o nome da palavra, gente, agora. Participe presente, né? Vamos colocar também em negrito. E olha que loucura aqui. A gente tem ferre, que está no infinitivo passivo. A gente falou disso na aula passada, né? Então, eu tenho um verbo no infinitivo passivo, tenho um verbo no particípio presente, tenho um verbo no infinitivo ativo e tenho um verbo conjugado na terceira pessoa do singular perfecto. E eu tenho ab altero, né? Esse ab é uma partícula que indica afastamento, é o contrário do ad, que é aproximação, né? Então é uma preposição. E o altero é a palavra regida por ab, que claramente aqui está no ablativo singular, tal qual o espéculo. Então, mais ou menos a gente tem a estrutura aqui. Agora é só traduzir e rearranjar a frase, né? Vamos colocar essas aqui, ó, para não misturar. Em vez de ser preto, vamos colocar um cinza escuro. Certo? Da mesma maneira que Nathans aqui também. Um cinza escuro. Para a gente não achar que está no mesmo nível do verbo conjugado, porque não está. Apesar de ser verbo e exercer função de verbo, não é o principal que a gente tem que achar numa frase. Tá? Vamos mudar aqui então a conjunção. Em vez de ser cinza, vamos colocar um vermelho, sei lá. Um magenta escuro 2. Certo. Então, o canis... aí a gente tem várias... Aqui a gente tem que agora brincar como se fosse um jogo, né? O cão quis arrebatar
julgando, ser carregado, certo? O que é o infinitivo, o infinitivo passivo? Você traduz ele para o português com o verbo auxiliar e joga o verbo principal no particípio passado. Então, se o infinitivo ativo de fere, né, carregar, o infinitivo passivo é ser carregado. Entendeu? Então, você bota o verbo ser auxiliar e joga no particípio passado para dar esse efeito passivo. Né? Ser carregado e carregar. Carregar, infinitivo ativo. Ser carregado, infinitivo passivo. Né? Ab altero, por outro. Por um alter, né? Por um outro. Aliam predam, outra, né? Alheia presa, né? Então, a presa alheia, ou seja, que presa alheia é essa? A carne, uma outra carne. E pelo contexto, o contexto é muito importante para a gente rearranjar as coisas, né? Então, o que está acontecendo aqui? O cão atravessando o rio, né? Com a carne na boca, viu o seu simulacro, a sua imagem na água, e aí, veja só, outra presa, né? Ou melhor, isso, outra presa por outro, ferri pultans eripere volit, né? Quis arrebatar, julgando ser levado. Então, poderia ser assim, ó. O cão julgando, né? Pultans. Aliam predam ab altero ferri, julgando que outra presa era carregada por outro, eripere volit, quis arrebatar, quis tomar. E aí vem a frase mais difícil da fábula, que é essa daqui, né? Verum decepta aviditas, et quentenebat ore dimissit cibum, nec quempetebat adeo potuit tangere. Essa é a parte mais difícil. Aqui a gente tem uma oração, temos os verbos tenebat, dimissit, petebat, potuit, e aqui a gente tem o infinitivo tangere. Certo? Bom, temos aqui alguns pronomes relativos, quem e quem, o que indica para a gente que nós temos aqui, inclusive aqui a gente tem uma conjunção, et. Se vocês olharem lá no vocabulário que eu passei, você vai ter uma dupla aqui, de et com nec, que vai significar tanto quanto não. Né? Et nec, tanto quanto não. Então, é tanto alguma coisa quanto não outra. Então, vamos lá. Aqui é um pouco difícil de analisar, tá? Então, o que é o ideal de se fazer? A gente dá uma olhada nos verbos, classificar eles, procurar o nominativo, ver se tem, identificar os acusativos, fechar ali as orações subordinadas,
para tentar entender o que que é principal, o que que é subordinada, ver esses pronomes relativos aqui para ver a quem eles se referem, né? E aí a gente vai ver o seguinte, veja só, que verum é um advérbio, que significa em verdade, né? Vamos colocar aqui no dicionário só para a gente ter uma noção mais clara. Verum, advérbio e conjunção. Realmente, em verdade, mais em verdade, né? Então, mais ou menos esse sentido aí. Se é advérbio, a gente está colocando... colocar aqui de rosa, tanto faz. Decepta aviditas, nós vamos ver o seguinte, que aviditas significa avidez. Termina em as, parece, lembra muito acusativo plural, mas não é, tá? Se você pesquisar no dicionário, você vai ver que é nominativo. Então, e decepta seria enganada, decepcionada, né? Alguma coisa nesse sentido. E é um adjetivo. O adjetivo concorda com o substantivo em gênero, número e caso. Portanto, também está no nominativo. Aqui talvez seja um grande problema difícil das pessoas entenderem, que é uma figura de linguagem, né? É uma metonímia. O que é essa metonímia aqui? A avidez enganada, né? Decepcionada, desfeita, é sujeito dos verbos. Porém, é muito esquisito a gente pensar que na fábula inteira o sujeito era Canis e do nada ele vai falar da avidez. É que a avidez enganada é o próprio cão. O cão portador de uma avidez que foi enganado, né? Mas é uma figura de linguagem comum entre os latinos, né? De você colocar a parte pelo todo. Então, você, em vez de dizer o cão, agora você tomou o cão pelo seu vício evidente, né? Qual que é o vício evidente do cão? O que que a gente está trabalhando? A avidez, né? A ganância, né? O desejo de cobiça, né? Então, aviditas decepta, ou seja, o cão portador da cobiça, enganado por ele mesmo, né? Certo? Tanto alguma coisa quanto não outra. Então vamos separar. Vamos colocar aqui tanto alguma coisa quanto não outra. Tá? Tanto que esse et não é e, é tanto, tá? Tanto tenebat, tinha, né? Se a gente vai olhar, terceira pessoa do singular, non perfecto. Então não é que teve, é tinha. O verbo ter no passado non perfecto, ou seja, é no pretérito imperfeito, tinha, né? Então, tanto tinha e dimisit já é o verbo perder, né? E agora sim está no perfecto, tá? O verbo mesmo é dimito, dimittere, que significa mandar embora, dissolver, perder, né? Acho que até do inglês, acho que tem uma palavra parecida com isso aqui, no sentido de perder, de mandar embora, né? Miss, não é isso? I miss you. Acho que tem uma coisa assim, né? Então deve ter alguma coisa
a ver com esse dimicit aqui. Então tá, então vamos lá, veja só. E aqui a gente tem tibum, né, que está no acusativo. E a gente tem o quem, que é um pronome que também está no acusativo. A gente vai aqui na Latine Tabula e olha aqui na aba pronomina. Nós vamos ter aqui, ó, pronome qui, que, quod, que é o pronome relativo que, nos diversos casos em que ele pode se encontrar. E no masculino acusativo singular é quem. E significa o quê? Significa que, apesar de ser um pronome relativo, também é um objeto de algum verbo. Ora, se a gente for pesquisar, é a palavra os, que vem de boca, né? Só que está no ablativo, in ore, né? Vem aqui no dicionário, olha aqui, os. Os ores, terceira declinação. Eu venho aqui na tabela, terceira declinação, e vejo o que termina em E. Ablativo. Ablativo singular. Então tá aqui, né? Ore é ablativo singular. Tá, já defini os casos aqui. Maravilha. Então agora pelo contexto, né? Mas em verdade, a avidez enganada, tanto que tinha na boca, né? In ore, na boca. Perdeu a comida. Tibum é comida, né? Então, aí a gente tem que pensar o seguinte. Bom, esse quem aqui, como é um pronome relativo, ele está retomando uma outra palavra nesta oração que também está no acusativo. Logo, claramente, só pode ser o quê? Só pode ser tibum, né? E por estar retomando o tibum, também tem que ser objeto, porque está no acusativo, de um verbo na oração subordinada, que é o tenebat. Então, olha só, a gente pode fechar aqui, ó. Aqui e aqui. Agora, olha como faz sentido. A avidez enganada tanto perdeu a comida. Que comida? Que tinha na boca, né? Agora ficou muito claro, né? Quanto não, nec, pôde, potuit, tangere, tanger, tocar, quem petebat adeo. Quem aqui também está no acusativo. Tem outra palavra aqui que está no acusativo? Não. Então, esse quem, que é objeto de petebat, né? Está retomando o quê? Está retomando tibum também. Então, essa palavra aqui, tibum, comida, é retomada aqui nessa oração subordinada pelo quem e é retomada nessa oração subordinada também pelo quem. Certo? Então, em verdade, a avidez decepcionada, enganada, tanto perdeu a comida, que comida? Que tinha na boca, quanto não pôde tocar, pegar, tanger, a que, ou a comida que
desejava, petebat, né? Vem do mesmo aqui, ó, peto, petere, mesmo do ad petit, petebat. Só que é no passado, no pretérito non perfectum aqui, né? Diferente aqui, ó, certo? Aqui é petit, olha o i, radical do perfectum. Aqui é peté, né? Então, do non perfectum. E o adeo? O que é o adeo? Acho que eu coloquei aí no vocabulário para vocês. Mas se a gente pesquisa, é um advérbio, olha só. Então a gente tem dois aqui, né? Tem o verbo, que é o adel. Adel seria um verbo na primeira pessoa do singular, do indicativo, que não faz sentido nenhum a gente achar que é isso aqui no texto, porque o texto, hora nenhuma, usou um verbo no presente do indicativo. Então elimina. E então só resta ser esse advérbio aqui, né? Até aí, até esse ponto, vamos ver mais. Daí, deixa eu ver aqui. A tal ponto, de tal forma, ó, de tal forma faz sentido. Com maior razão, mais sentido ainda, né? Com maior razão ou melhor. Então ficaria assim, ó. Que é um advérbio. Vamos colocar aqui de que a gente está colocando os advérbios? De rosa também, né? A gente teria assim, então. Mas em verdade, a avidez enganada tanto perdeu a comida que tinha na boca, quanto não pôde tanger com maior razão aquela que visava, que desejava. E assim a gente encerrou o texto, né? Então vamos repassar ele rapidinho. Então, veja só, vou passar em latim, ok? Vocês acompanhem aí. Canis ferens carnem per fluvium. Canis per fluvium carnem ferens. O ideal é que depois vocês sejam capazes de ler na ordem que está aqui e de memória ir retomando o caso, né? Entende? Quer dizer, eu vou lendo aqui, ó, eu sei, né? Canis, sujeito, per fluvium é o meio, né? Carne, objeto, e ferens é o verbo. E tem que ter essa lógica na hora que eu estou lendo, no mesmo momento. Qui alienum adpetit, amitit merito proprio. Né? Então, o cão que carregava a carne pelo rio. Aquele que visa o alheio, deseja o alheio, com razão, perde o que lhe é próprio. Canis per fluvium carnem conferret, cão, enquanto carregava, né, uma carne pelo rio, natans lympharum in speculo vidit simulacrum sum. Vidit simulacrum sum, natans in speculo lympharum. Né? Nadando, viu o seu simulacro no espelho das águas. Alianque predem ab altero ferri putans eripere voluit. Né? E, julgando putans, alian predam ferri ab altero, uma outra presa a ser carregada por outro, eripere voluit, quis tomar, arrebatar. Verum, mas em verdade, a viritas decepta et quentenebat ore dimisit tibum, né? A avidez enganada tanto perdeu a comida que tinha na boca, né? Nec, quanto não,
Potuit tangere quem petebat adeo. Não pôde tanger aquela que, com maior razão, não pôde tanger aquela que desejava. Às vezes a gente confunde porque quando a gente lê quem, a gente pensa quem, né? Então, e quem tinha na boca perdeu a comida, né? Então, a tradução para o português ela fica confusa. Mas a gente tem que aprender a manha de ler no latim, entender a beleza, né? E o estilo da língua aqui em latim. Ok, pessoal? Então, espero que vocês tenham curtido aí a tradução. Vamos fazer o seguinte, para a próxima aula, vocês podem pegar, eu não vou passar nada por enquanto, porque eu vou falar de verbos. Façam uma revisãozinha, vejam aulas antigas, peguem esse texto de novo, tentem traduzir, peguem textos passados, peguem orações que vocês gostem, qualquer texto de gosto pessoal, e vão lá mexendo, vão lá traduzindo em latim. A gente deve falar de verbo na próxima aula. Eu vou aqui fazer o máximo para a gente na próxima aula já falar também do enfermeiro, daquele conto que eu passei. Então pesquisem aí, o enfermeiro, né? As aulas vão ficar lá no grupo antigo. Lá na descrição do grupo novo, eu coloquei 2 links. Um link com as aulas antigas em áudio, no Drive, e um link com a playlist com as aulas todas em vídeo. Dá uma acessar, vai estar tudo lá. Tá? Material é um problema, né? Eu não organizei ainda o material. Faz o seguinte, na medida que vocês forem precisando de material, manda no grupo. Ó, preciso de tal material aqui. Que aí eu mando lá. Mas eu preciso arrumar um drive também para colocar só o material, né? E depois eu quero dividir as playlists no YouTube por temas. Deixar lá as aulas de espiritualidade, as aulas de história, as aulas de latim e tal. Que acho que fica mais fácil de acessar. Vou fazer isso. Eu tentei fazer esses dias, não consegui no YouTube. Não sei o que tem que fazer. Eu vou ver, vou pesquisar depois como é que faz. Então aí na próxima aula a gente fala de verbos. Veja se eu comento o enfermeiro. E passamos mais um exercício de latim. Ok? E vamos caminhando. Alguém tem alguma dúvida? Alguma questão? Então vamos descansar, né? Vamos rezar. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Glorioso São José, rogai por nós. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Então, um abraço, Deus abençoe todos nós. Até a próxima, se Deus quiser. Até a próxima.